Boa noite, meus irmãos. Eu vou aproveitar. O pastor não está aqui, né? E eu nunca posso contar essa piadinha, porque ele está aqui. Eu sei que ele deve estar nos vendo depois, mas o importante é que agora ele não está. Então, qual é a piada, né? Nosso pastor, um teólogo com sólida formação, Seminário Presbiteriano de Campinas, terminando o mestrado em prática da pregação, especialização, cursos no exterior, foi missionário, executivo da APECOM, serviu a APECOM pregando no nosso Brasil inteiro. Então, quando ele não está aqui, um pouco de densidade de conhecimento vocês perdem. Mas existe uma contrapartida, a parte estética, né, irmãos? Na parte estética, o upgrade é high. Na parte estética, então, não contem para ele isso. Então, a gente perde um pouco no conteúdo, na profundidade, na densidade, mas ganha na parte estética. Desculpe, presbíteros, eu estava ensaiando para contar essa piadinha, não podia perder a oportunidade. Mas vamos lá, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Terminamos uma longa série sobre o Salmo 119, 22 exposições. Creio que os irmãos estão aí cheios desse conteúdo que aponta para a sublimidade da palavra de Deus, que aponta para o Senhor, que aponta para o coração do homem, diante das muitas dificuldades, das lutas, em consequência da fidelidade. As lutas do salmista eram respostas à sua fidelidade, à sua ética. Então, estamos saturados. Hoje, esse mês que vem, teremos o nosso aniversário. Então, pensando um pouco sobre o mês de agosto, né? Um mês especial para a nossa denominação, aniversário da nossa igreja, pensei, mês de missões, pensei em nós refletirmos um pouco sobre esse tema. A igreja como uma comunidade missionária. Irmãos, eu tenho uma séria preocupação com relação a isso, sobre a importância da comunidade, da igreja local, da vida comunitária. Porque o espírito do nosso tempo, a ideologia que venceu, nós vivemos hoje uma ideologia que venceu. E qual é essa ideologia que venceu? É a ideologia que coloca o homem como centro de todas as coisas. Foi isso que os liberais fizeram. Esse é o fruto da Revolução Francesa. Sem o rei, mas sem Deus. Não se esqueçam disso. O lema é muito bonito, mas as linhas menores afirmam o seguinte: sem o rei e sem Deus. Colocando quem no centro? O homem. Então a ideologia que venceu a batalha das ideologias foi o liberalismo. E como resultado disso, o individualismo. Nós vivemos nesta era do ser humano como centro, o homem como centro de todas as coisas. Uma supervalorização do indivíduo. E claro que a igreja foi contaminada com esta realidade. Abram os seus smartphones, o seu notebook e vejam os N web pastores que tem nas redes sociais. Ministérios à parte de uma igreja local. Parece até estranho isso. Ministérios o quê? Pessoais. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Isso é fruto do nosso tempo, de uma cultura que maximiza o homem e suas capacidades e suas competências. Eu tenho projetos para o Senhor. Eu tenho ministérios para executar. Não era assim. Mas por conta dessa realidade dos nossos dias.
Nós precisamos, meus irmãos, um pouco de discernimento para compreendermos os nossos dias. Os estudiosos chamam isso da necessidade de fazermos uma exegese cultural, compreendermos os nossos dias. Precisamos disso, porque isso entra silenciosamente em nossas igrejas, no meio da igreja. Nos esquecemos das palavras de João Batista. Convém que ele cresça. Temos o nosso ego supersensível. Supersensível. Então eu quero, pensando nisso, discernindo um pouco os nossos dias, o espírito do nosso tempo, a igreja como uma comunidade missionária. Somos nós que fazemos missão. É a comunidade que é engajada na obra missionária. E vamos caminhar um pouco sobre isso. Texto que escolhemos para a nossa reflexão nesta noite, Romanos capítulo 10, os versículos de 13 a 15. Romanos capítulo 10, versos de 13 a 15. Um texto por demais conhecido de todos os irmãos. Aviso. Esse texto é usado para obra missionária, quando missionários vão ser enviados para longe. Não será esse o nosso enfoque, já aviso de antemão. Vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como verão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, Senhor nosso, nesta noite fria de domingo, estamos aqui reunidos, Senhor, para louvar e adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. É a nossa resposta, Senhor, a Ti, ao Teu amor, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. É o desejo do nosso coração cultuar o Senhor com os nossos irmãos. É o desejo do nosso coração sermos orientados pelo Senhor por Tua palavra, através da ação graciosa do Teu Santo Espírito. A sensação que temos, ó Deus querido, é que as palavras do apóstolo Paulo nunca ecoaram de maneira tão intensa como nestes dias. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Dá que possamos compreender isto, aplicar isto em nossas vidas, como igreja, como comunidade, vivendo num tempo onde o que impera é o homem como centro de todas as coisas. E a mensagem nossa, enquanto comunidade de fé, é que o Senhor reina. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. E a razão pela qual nós vivemos é para termos compreensão disso e adorarmos o Senhor, glorificarmos o Senhor. Abençoa meus irmãos nesta noite, aqueles que estão aqui conosco, os que estão em suas casas, em seus lares. Dá que possamos compreender a Tua palavra e sermos edificados por ela. E que possamos amanhã aplicá-la em nossas vidas, como povo da aliança. Oramos agradecidos porque só podemos fazer isso, porque a salvação em Cristo Jesus é uma realidade em nossas vidas. Temos o Espírito, temos a palavra, temos o Senhor conosco. Por isso nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Agosto é o mês das missões em nossa denominação, como eu já disse. É quando comemoramos a chegada do primeiro missionário presbiteriano no Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton. Chegou ao nosso país em 12 de agosto de 1859. Simonton cumpriu sua missão, pregou o evangelho com dedicação e amor,
deixando um legado e um exemplo a ser seguido. Olhamos o exemplo de Simonton. Ele foi um moço que recebeu o evangelho no segundo grande despertamento espiritual nos Estados Unidos da América. Decide-se por Cristo, decide-se pela vida como pastor, pelo ministério pastoral, ouvindo uma mensagem de um grande pregador, Charles Hodge, decide-se por missões transculturais. É preparado e enviado para a obra missionária. Ele não estava aqui sozinho. Ele tinha o apoio de uma denominação, de uma igreja local, de um presbitério. E é isso que ele faz. Ele vem aqui, sendo como? Enviado. A pergunta que faço a vocês: qual a imagem que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra missão? O que vem à nossa mente? Missão. Imaginamos um missionário em terra bem distante. Os pais do Guilherme, na Bolívia. Os irmãos lá em lugares distantes. É isso o nosso imaginário. Missão é algo que acontece como? Onde? Distante de nós. Qual o sentimento que essa palavra missão desperta em nós? Qual o sentimento? Ou sentimento algum? Qual o sentimento a palavra missão desperta em nós? Mês de agosto, mês de missões, comemoramos a chegada do primeiro missionário presbiteriano. Vocês sabem da história, 8 anos após a sua chegada, o que acontece com ele? Morre. Qual o sentimento que essa palavra missão desperta em nós? Uma outra pergunta. A obra missionária é uma tarefa a ser realizada por quem? Por quem? Sabe aquela sensação que estão falando aí de alguma coisa e a gente pensa assim, isso não é comigo. Quem nunca teve essa sensação? É um assunto que é um problema na família, alguma questão, e você pensa assim, olha, graças a Deus isso não é comigo. Isso não é comigo. Então a obra missionária é uma tarefa a ser realizada por quem? Fica as perguntas. Michael Goren vai nos ajudar um pouco, trazer luz para nós. O que define missões hoje não é exclusivamente cruzar fronteiras culturais ou locais com o Evangelho. O que define missões hoje não é exclusivamente cruzar fronteiras culturais ou locais com o Evangelho, como Simonton fez. Pegou um navio em Nova York e chegou de manhã, no dia 12 de agosto de 1859 aqui. Mas criar um testemunho do Evangelho, onde ele é fraco ou está ausente. Mas criar o quê? Um testemunho, onde o Evangelho, onde ele é fraco ou ele é ausente. Como nós podemos perceber, como nós podemos discernir que um local, o Evangelho é fraco ou está ausente? Como nós podemos perceber isso? Qual aparelho nós temos que nos valer para medir isso? Essa presença ou ausência do Evangelho, como nós podemos? Como nós podemos perceber essa necessidade de um testemunho do Evangelho? Quando nós vemos, meus irmãos,
o mal se multiplicando. Quando nós vemos as marcas do antirreino presentes. Quando nós não vemos sinais da graça de Deus. O ambiente que você trabalha é um ambiente onde tem uma presença do Evangelho? As pessoas que trabalham com você, o ambiente que o cerca, é um ambiente onde o Evangelho é presente? Se não, ele é o local da sua missão. O local que você mora, temos muita preocupação onde vamos morar. Temos muita preocupação com o nosso vizinho. Quem mora em apartamento sabe o que eu estou falando. É essencial um bom vizinho, porque senão a gente não dorme à noite. Mas a nossa preocupação é com o barulho do vizinho, ou é se no nosso condomínio o evangelho é fraco ou está ausente. É local da nossa missão. Pergunto a vocês, a cidade de Sorocaba é um local onde o evangelho é fraco, está ausente, ou sentimos uma presença intensa do evangelho? Recorrentemente, em minhas aulas na IBD, um ou outro irmão pergunta, e o mal? Sempre aparece o mal nas aulas da escola dominical. Um tempo era sobre dons de línguas, hoje é a questão do mal. Não importasse o assunto, um irmão perguntava, e dom de línguas? É hoje a questão do mal. Mas o mal é aplacado pela presença missionária da igreja, pela presença do reino de Deus. Como aplacamos o mal? Pelo adensamento da presença do evangelho através da missão da igreja. Michael Goren nos diz isso, são sinais, dicas para a gente compreender isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 da sua carta aos Romanos, afirma que a aliança do Senhor com os homens não estava limitada ao povo de Israel. Romanos 9, 10 e 11, é essa questão que o apóstolo Paulo trata, a questão dos israelitas. Pois em Cristo o evangelho acolheria os eleitos de todos os povos. Ele nos diz isso nos versículos do capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é o quê? É Cristo, para a justificação de todo o que crê. O povo de Israel não cumpriu a sua missão de manifestar a glória e o conhecimento de Deus entre todos os povos. O Senhor Jesus delega na nova aliança a responsabilidade a nós, a igreja. O apóstolo Paulo afirma que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. E Paulo, no capítulo 10, versículo 12, nos diz o seguinte também: não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa exposição desta noite é que somos uma comunidade missionária. Somos uma comunidade. Quem faz missão na Igreja Presbiteriana de Sorocaba? Quem faz? Nós. Densidade maior, densidade menor. Claro que os nossos irmãos que estão sendo enviados para terras distantes, eles têm um adensamento da vocação maior. Mas nós que todos os domingos somos enviados para testemunharmos o Evangelho em locais onde o Evangelho não está sendo vivido, não está sendo percebido, com menos densidade, mas não com menos importância. Somos uma comunidade missionária. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 7 e 8. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado o quê? A fé que vocês têm. Paulo está falando a uma igreja que estava localizada na cidade de Roma. O apóstolo Paulo fala o quê? Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aquela igreja, portanto, era uma comunidade que tinha na sua essência, que tinha na sua forma de ser e de viver, uma ação missionária. A fé, sendo anunciada a fé que vocês têm. O impacto do testemunho daqueles irmãos, a forma como eles interagiam na realidade na qual eles estavam inseridos, isso gerava impacto. Gerava o quê? A ação dos valores do reino de Deus, o mal sendo minimizado, o evangelho sendo anunciado. Paulo cita alguém em especial aqui? Existia o cara aqui, ou o coroa? O que Paulo diz? Porque em todo o mundo está sendo anunciado o quê? A fé desta igreja, a fé desta comunidade, o testemunho desses irmãos. Não nos esqueçamos, meus irmãos, do espírito do nosso tempo, um espírito individualista. E o apóstolo Paulo diz o quê? É a comunidade dos discípulos, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, que estava localizado naquela cidade. Não havia projetos pessoais. A vida em comunidade, o testemunho daquela igreja era tal que a fé deles estava sendo anunciada em todos os lugares. Isso é fazer missão. É onde o evangelho é percebido através do testemunho fiel de cada um de nós. De cada um de nós. E nós não estamos sozinhos. Você, eu e você não estamos sozinhos quando estamos lá no nosso trabalho, quando estamos lá na nossa vizinhança. Nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade. Nós estamos sob os cuidados de um conselho, de um pastor. Essa é a ideia de sermos uma comunidade missionária. Caminhando um pouco. A igreja local, portanto, é o lugar ideal para a formação espiritual dos discípulos de Cristo. Qual é o lugar ideal para a formação dos discípulos de Cristo? É a igreja local, é o lugar ideal para a formação espiritual dos discípulos de Cristo. E o que a vida comunitária estabelece? Um ambiente de amor e aprendizado. Um ambiente de amor e aprendizado. Irmãos, infelizmente na internet não rola isso. Não dá para ter isso. É na igreja local, um ambiente de amor e de aprendizado. Continuo. Na singeleza dos relacionamentos entre os irmãos. Nada muito sofisticado, é na singeleza dos relacionamentos entre os irmãos e na ação do quê? Do Espírito Santo. É na vida comunitária que o Espírito Santo age. O Evangelho é experimentado de tal forma que as vocações se desenvolvem de maneira orgânica, de maneira natural, de maneira espontânea. Não sou eu que me reconheço como alguém apto a ensinar. Não sou eu que me reconheço como alguém preparado para estar num domingo à noite pregando na 6ª Igreja Presbiteriana organizada no Brasil. Não sou eu que me reconheço assim. Quem me reconhece assim são vocês. Eu só estou pregando hoje aqui porque os presbíteros estão comigo. Nós estamos fazendo isso juntos, em oração, em validação, em confiança. Não existe projeto pessoal.
É a comunidade que reconhece. É a comunidade que reconhece. Nos relacionamentos, nesse conhecimento que é fruto dos relacionamentos de amizade, caminhando. Cada cristão, de forma única, é chamado e vocacionado por Deus para manifestar de maneira visível o reino de Deus por meio das mais variadas formas e esferas. Cada um de nós é chamado e vocacionado por Deus para manifestar no seio da comunidade, de maneira visível, o reino de Deus por meio das mais variadas formas e esferas. Quem definirá a abrangência do nosso ministério é o Senhor. Quem validará isso é o Senhor, através da comunidade local. Assim sendo, a igreja local é a agência tanto formadora como responsável pela fidelidade dos discípulos de Cristo. Nós temos compromisso com a nossa igreja. Eu pergunto, qual é o compromisso de um web pastor? Desculpe a crítica aos irmãos, qual é o compromisso? Não tem web presbítero, viu, os irmãos? Fiquem tranquilos, estamos livres dessa. Qual é o compromisso? Nós temos um compromisso com vocês. Nós temos compromisso com vocês. A igreja é responsável pela fidelidade e pela formação. Ela que diz que o Espírito Santo está agindo na vida de cada um. Ela, é a comunidade que diz. É a comunidade que fala da vocação. Quero voltar aqui um pouquinho. Isto vale, meus irmãos, para todos os ministérios da igreja. É a igreja que reconhece as vocações. É a igreja que reconhece se aquele irmão tem vocação para o ensino, se aquele irmão tem vocação para o diaconato, se aquele irmão tem vocação para o presbiterato, se aquele irmão tem vocação para o pastorado, se aquele vocação para a obra das missões, para a obra da música. É a igreja que reconhece. A igreja reconhece pela sabedoria dada pelo Espírito Santo. E ela convoca esses do seu meio que estão sendo separados pelo Espírito Santo. Vocês concordam que não tem nada de projeto pessoal nisso? Não existe projeto pessoal. É o jovem, assim, desejoso de uma carreira profissional exitosa, e a comunidade fala para ele assim: mas o Senhor separou você para a obra das missões. E qual é o único lugar que nós podemos estar? Só existe um lugar, enquanto discípulos de Cristo, que nós podemos estar, e qual é? No lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Qual é o lugar que nós devemos estar? No centro da vontade de Deus. Não importa, não existe lugar melhor para nós estarmos onde o Senhor quer que nós estejamos. E é a comunidade local que percebe isso pela ação graciosa do Espírito Santo, reconhecendo as vocações, reconhecendo os dons. É o Espírito que capacita. Não tem lugar para projeto pessoal. Calvino, comentando sobre o pastorado, o presbiterato, Calvino diz isso: o Espírito Santo separa alguns daquele que a igreja preparou para esse fim. O Espírito Santo separa alguns daqueles que a igreja preparou para esse fim. Ele separa alguns. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque nós somos o quê? Enviados. Falarei isso para vocês depois. Mas isso é muito importante. A pregação do Evangelho rompe as barreiras estabelecidas pelo pecado. A pregação do Evangelho rompe as barreiras estabelecidas pelo pecado. O que Goren disse? Missão hoje é lugares onde o Evangelho é ausente, ou ele é frágil. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Paulo trata dessa questão crucial sobre a abrangência do evangelho, que se fundamenta nos seguintes princípios. Irmãos queridos, assim como os judeus eram preconceituosos, porque eles achavam que só eles eram dignos da aliança com o Senhor, da revelação do Senhor. Muitas vezes nós também somos assim. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Não se esqueçam da dura palavra do Senhor a Pedro. Vocês se recordam, né? Não fale que é impuro aquilo que eu tornei puro. É a abrangência do evangelho. Quem define, quem escolhe, quem chama, quem salva, quem é? É o Espírito Santo. Então, a abrangência do evangelho, não mais circunscrito a um povo, a uma nação, a uma etnia, mas em Cristo Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui um princípio riquíssimo para nós, para nossa compreensão. O evangelho produz unidade onde? Na diversidade. Somos pessoas diferentes. Somos diferentes. Mas quem nos une? É o evangelho, é Cristo. O meu relacionamento com vocês em Cristo Jesus, ele é como? Perfeito. Comunhão perfeita. Porque quem garante, quem sela os nossos vínculos comunitários? Quem é? É o Senhor. Então nós temos unidade na diversidade. E irmãos queridos, uma igreja, ela está mais próxima da verdade do evangelho, quanto mais ela for diversa. Quanto mais as pessoas forem diferentes. É anti-evangelho, igrejas homogêneas. Igrejas onde todo mundo, mesma situação. É anti-evangelho. A riqueza do evangelho está em quê? Que o Espírito Santo é livre para alcançar pessoas dos locais, das formas, das situações, dos estados os mais diversos possíveis. Por isso que a pregação do evangelho rompe as barreiras estabelecidas pelo pecado, o pecado que traz separação. É o pecado que estabelece essa valoração das pessoas. Quem tem mais vale mais, quem tem menos vale menos. Seres humanos de segunda categoria, isso é uma designação do pecado. Não é o evangelho. O que o evangelho diz? Que o ser humano foi criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ter unidade na diversidade e humildade para compreendermos isso. Humildade para compreendermos isso. Hendrickson, comentando Romanos, essa porção que eu li, diz o seguinte: o amor de Deus em Cristo, estamos juntos aqui, o amor de Deus em Cristo desfaz as distinções com respeito ao quê? À raça, nacionalidade, sexo, idade, condição social, financeira, grau de cultura, etc. Com respeito a qualquer e todas essas questões, Deus é o quê? Imparcial. Somos nós que valorizamos isso, não o nosso Deus. O evangelho tem a capacidade de fazer com que os diferentes vivam em comunhão. Vivam em comunhão. E Hendrickson diz isso: o amor de Deus em Cristo faz o quê? Desfaz essas distinções de raça, credo, sexo, idade, que são fruto do pecado. Vejam essas lutas que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Essas lutas sobre as questões de identidade. Grupos que se juntam defendendo as suas causas. E a causa do evangelho qual é? A ação do Espírito Santo agindo na diversidade. Caminhando um pouquinho. E olha a visão de Apocalipse sobre isso. Não teremos uma igreja homogênea. O que Apocalipse diz? A visão de João. Depois disso olhei, e diante de mim estava o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar. De onde? De todas as nações. Louvado seja Deus, tinha japonês lá, tinha africano, tinha europeu, tinha índio,
de todas as tribos, de todos os povos, línguas. E eles estavam como? De pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A igreja no aqui e agora, ela tem que refletir esta realidade apontada por Apocalipse. Uma igreja que se manifesta na diversidade. Porque as coisas que nos separam, meus irmãos, é fruto do pecado. Se a nossa igreja não reflete isso, de todas as tribos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, se nós não refletirmos isso, é que nós estamos um pouco distante do Evangelho. As nossas escolhas de relacionamento são escolhas utilitaristas. Tomem cuidado com isso. A pregação do Evangelho rompe essas barreiras estabelecidas pelo pecado. Então, unidade na diversidade e na diversidade e liberdade na adversidade. Liberdade na adversidade. Por quê? Jamais podemos nos esquecer dos sacrifícios do discipulado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Os dias são maus? São. As lutas são intensas? São. Mas o Senhor Jesus fez o quê? Nos libertou. Podemos conviver em amor com pessoas diferentes. Diferentes por quê? Porque esses paradigmas que nos separavam eram estabelecidos pelos valores da cultura. Porque os valores do Evangelho nos unem. Nos unem. Então, liberdade na adversidade. Terceiro ponto. O papel fundamental da igreja local, então, na evangelização. Versículos 14 e 15. Como porém invocarão, aquele em que não creram, e como crerão naquele em que nada ouviram, e como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Paulo faz uma lógica reversa aqui. É na riqueza da vida comunitária que homens e mulheres desenvolvem seus dons, seu conhecimento e aperfeiçoam seu caráter à semelhança de Cristo Jesus. É na riqueza da vida comunitária que homens e mulheres desenvolvem seus dons, seu conhecimento e aperfeiçoam o seu caráter à semelhança de Cristo Jesus. Por que eu digo isso? É a igreja que prepara e envia os irmãos para a obra da evangelização. É na vida comunitária que homens e mulheres desenvolvem seus dons, o seu conhecimento, aperfeiçoam o seu caráter à semelhança de Cristo Jesus. É a igreja que prepara e envia os irmãos para a obra da evangelização. É isso que nós fazemos aqui. Nós estamos sendo preparados domingo após domingo para vivermos a realidade do evangelho fora dos portões da igreja. E é a igreja local que dá essa condição para nós. Então, como pregarão se não forem enviados? Porque nós estamos sendo preparados para isso, na igreja. E como ouvirão se não há quem pregue? O método estabelecido por Deus para a proclamação do evangelho é a pregação. É o método estabelecido por Deus. E toda a comunidade dos crentes está envolvida na tarefa missional da igreja. Enquanto pastores, presbíteros estão pregando, estão ensinando, toda a igreja participa desse processo. Nós estamos fazendo isso juntos. Segunda-feira, o seu testemunho fiel, na sua casa, no seu trabalho. Terça-feira, idem. Quarta-feira, quinta-feira, uma oportunidade que você tem de compartilhar o evangelho, de convidar alguém para participar de um pequeno grupo, para vir na escola dominical, para participar do culto. O que é isso? Nós estamos fazendo isso juntos. Estamos proclamando o evangelho de maneira comunitária. Você tem feito isso?
Você tem aproveitado as oportunidades para falar do amor de Deus que transformou a sua vida? Toda a comunidade dos crentes está envolvida na tarefa missional da igreja. Daí, meus irmãos queridos, não sobra espaço para o ego. Não sobra espaço, porque todos nós estamos envolvidos no trabalho. Quem tem posto a mão no arado e olha para o cargo, vou fazer uma adaptação aqui, não é apto para o reino dos céus. Nós estamos ocupados proclamando o evangelho. Nós estamos ocupados vivendo a realidade do reino. Nós estamos preocupados, lutando as demandas da fidelidade a Cristo e a sua palavra. Não tem espaço. Não cabe no reino de Deus isso. Não cabe na igreja local. Isso é pecado. Toda a comunidade, o quê? Toda a comunidade está envolvida. Na igreja de Cristo só tem um Senhor e cabeça. Quem é? Então, e como ouvirão se não há quem pregue? Todos nós estamos envolvidos na proclamação do evangelho, enquanto comunidade. E como crerão de quem nada ouviram? E como crerão em quem nada ouviram? A nossa responsabilidade missionária só cessará quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Às vezes, meus irmãos, a sensação que temos, e eu ouço recorrentemente isso dos irmãos, não existe pessoa aqui na cidade de Sorocaba que não ouviu o evangelho. A gente não ouve isso. O que Michael Loren diz sobre missão? Onde o evangelho não é vivido, onde o evangelho não é percebido, é o nosso campo missionário. Então, Sorocaba, meus irmãos, são campos brancos. Cada bairro da nossa cidade é um campo branco esperando o quê? Cada um de nós desenvolver a nossa missão e a nossa vocação. Então, a nossa responsabilidade missionária só cessará quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Só quando ele vier buscar a sua igreja. Enquanto isso, eu e você, como comunidade, como igreja, somos chamados e vocacionados para a missionária. Enquanto isso, a tarefa mais urgente da igreja qual é? É a proclamação do evangelho. O Senhor Jesus não voltou, irmãos. Nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, qual é a tarefa mais urgente nossa? Minha e sua e de cada um de nós? Qual é? A proclamação do evangelho. E como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, 9 e 10 nos explica isso. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É impossível alguém conhecer e proclamar o Senhor Jesus se nós não anunciarmos. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, é a resposta da ação missionária da igreja. Na vida daqueles que serão alcançados, qual é a resposta? É a proclamação do Senhor Jesus como Senhor. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Já chegando ao fim, para a gente refletir e orar. Somos abençoados pelo Senhor quando obedientemente proclamamos o evangelho. Buscamos bênçãos materiais, pedimos isso para o Senhor. Mas somos abençoados pelo Senhor quando obedientemente proclamamos o evangelho. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa palavra não é só para os missionários que estão distantes. Essa palavra é para cada um de nós que está aqui nesta noite e que nos ouve. Se você tem feito isso, se você tem obedientemente proclamado o evangelho, anunciado o evangelho, vivido o evangelho, testemunhado o evangelho. Às vezes nós perguntamos assim, por que a nossa igreja não cresce? Fazemos essa pergunta.
Queremos resposta, queremos um plano, queremos um projeto, queremos uma ação do pastor e do conselho, não queremos? A pergunta que devemos fazer é: quanto eu tenho participado no projeto comunitário de proclamação do Evangelho? Quanto tem sido a minha participação? Acordando cedo e orando pela conversão das pessoas que nós conhecemos. Respirei, o Senhor não me levou. Em paz me deitei, confiante me levantei, porque o Senhor me dá segurança. Aleluia. Agora eu estou orando por aqueles que o Senhor colocará na minha vida, pela salvação deles. É difícil? É sim, que se fosse fácil a gente fazia. Perdão. A tarefa missionária é de toda a igreja. Toda a igreja. Em sua multiforme graça, o Senhor distribui dons e talentos, capacitando a todos. Capacitando a quem? Todos. Para participar dessa gloriosa missão de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Mês de agosto, mês de missões. Lembramos os feitos gloriosos que o Senhor fez através da vida de Ashbel Green Simonton. Mas somos chamados à nossa atenção sobre a nossa responsabilidade enquanto comunidade de fé, da urgência da obra da evangelização, da proclamação do Evangelho. De quem é essa tarefa? De quem é? De cada um de nós. Não gosto dessa palavra, mas me valerei dela nessa hora. O meu desafio para você nessa noite, é que amanhã, quando você acordar bem cedinho, porque eu sei que você faz isso, você vai orar com fé pela salvação das pessoas que você conhece, porque elas estão indo para uma eternidade sem Jesus. Sem Jesus. Elas estão vivendo uma vida de sofrimento e de desobediência, como falávamos na escola dominical hoje. E nós temos um tesouro de valor inestimável, cuja tarefa nossa é compartilhar com todos aqueles que o Senhor colocar nas nossas vidas. Vamos colocar em pé, eu quero orar mais uma vez por vocês. Senhor, em nome de Jesus, queremos que o Senhor derrame perdão sobre nossas vidas. Perdão porque somos pessoas saudáveis, pessoas capazes, pessoas que têm toda a condição de, com os nossos lábios, com a nossa vida, anunciarmos as boas novas do Evangelho de Cristo. Somos o testemunho vivo, Senhor, vivos do amor de Deus. Somos diariamente abençoados com graça e misericórdia. Nada tem nos faltado, porque o Senhor tem nos suprido em tudo. E eu rogo que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos conceda a graça de cada um de nós, de sermos esses agentes da proclamação do Evangelho de Deus. Que a obra missionária é uma responsabilidade nossa enquanto comunidade de fé, de cada um de nós. Queremos, Senhor, que a nossa igreja cresça. Queremos que o Evangelho seja pregado na cidade de Sorocaba. Queremos que aqueles que estão perdidos numa vida, numa eternidade sem o Senhor, sejam alcançados por essa mensagem. Por isso, desperta em nós essa santa responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que a nossa igreja, à luz da palavra de Paulo aos irmãos de Roma, sejamos uma comunidade onde a nossa fé tem sido conhecida nessa cidade, pelo testemunho de cada um de nós, pelo amor, pela abnegação, pelo altruísmo, ó Deus, em nome de Jesus. Porque temos vivido para a Tua glória. Concede isso, Senhor. Concede isso para nós. Dá-nos esse despertamento, dá-nos essa coragem, dá-nos essa ousadia para cada um de nós falarmos que Jesus Cristo é o Senhor e o é para a glória de Deus Pai. Dá-nos isso, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.